Galera, o negócio é o seguinte, é uma coisa rápida. Já estou uma vez, né? Não vamos se alongar muito aqui. Isso é bem rapidinho. O negócio é o seguinte, revisão de área de triângulo. Eu te confesso que durante muito tempo eu fiquei à mercê de uma única fórmula para calcular a área de triângulo. Eu só conseguia resolver problemas mais básicos, onde o problema fornecia a altura e a base. E aí eu acabei decorando a fórmula do triângulo, na verdade, quando o professor me contou. Porque a do retângulo eu já sabia, base vezes altura. Há muito tempo, desde o 7º, 8º ano eu já sabia. Só que a do triângulo eu sempre esquecia. Pra mim, né, pô, era difícil decorar. Até que um dia o professor falou, professor Otávio, mas é um retângulo cortado ao meio. Aí eu, óbvio, pô, base vezes altura dividido por 2. Aí eu nunca mais precisei olhar o formulário para esse tipo de coisa, já que ele me deu uma maneira lógica de lembrar a fórmula da área do triângulo a partir da área de um retângulo que eu já conhecia. Só que é só saber essa fórmula, cara, que deixa de mãos atadas muitas vezes. Né? Se tu só tem esta ferramenta para calcular a área de um triângulo, algumas situações podem te complicar. Por isso que é bacana tu ter pelo menos mais 2 ferramentas aqui para calcular a área de triângulo. E olha, não quer dizer que essas outras 2 ferramentas já seja a solução para todo o problema. Certo? Pode ter problema que o cara, né, complicou na interpretação, deixou mais difícil, tu vai ter que fazer um desenvolvimento a mais para chegar na resposta. Mas uma outra situação clássica para calcular a área de um triângulo é aquela situação onde tu tem um dos lados, e pode ser qualquer lado, vamos supor o B de novo, e tu tem um outro lado qualquer, A. Se tu tiver o ângulo entre esses lados, ó, alfa, fica bem fácil calcular a área do triângulo também. Olha por quê. O que está faltando para eu poder calcular? A altura está faltando, né? E a altura não é isso aqui, ó. Quando eu fecho a altura, forma-se um triângulo retângulo, onde eu tenho a hipotenusa e desejo obter o cateto oposto. Quem é que brinca com cateto oposto e hipotenusa? Seno de alfa é o cateto oposto, a altura sobre a hipotenusa, que é esse lado A. Está dividindo, passa A vezes seno de alfa é igual a H. No lugar do H eu vou colocar o que mesmo? Muito obrigado. Então vai ficar B vezes A vezes seno de alfa sobre... Pronto, ó. Essa é uma segunda maneira de calcular a área de um triângulo, que é bem prática e é muito comum de ser usada. O que tu precisa saber então nessa segunda situação? Tu precisa saber 2 lados e o ângulo entre os lados. Só isso. Tu multiplica os 2 lados pelo seno do ângulo e divide por 2. Sempre vai dar a área do triângulo. Galera, ó, eu fiz essa situação genérica. Ou seja, se tu tivesse esse lado e esse lado, teria que ter aquele ângulo ali. Lado vezes o seno do ângulo entre os lados sobre 2. Tá? Então cuidado, este ângulo necessariamente deve ser o ângulo entre os lados B e A. Esse é o único risco na hora de usar a fórmula, certo? Eu até faria essa observaçãozinha aqui de repente, ó. Deve ser o ângulo entre os lados A e B. E cuidado, olha o que eu disse, se os lados A e B fossem esses, o ângulo seria aquele. Se os lados A e B fossem esses, o ângulo seria aquele. É sempre o ângulo entre os lados. Ô professor, e se não der o ângulo entre os lados, der o outro ângulo? Aí ele tem que te dar alguma outra ferramenta para que tu consiga achar aquele ângulo. Porque só conhecendo 2 lados e um outro ângulo que não é este ângulo aqui, é aquele ângulo lá, só conhecendo isso e aquele ângulo, eu posso formar vários triângulos com aquela mesma configuração. Então só aqueles dados fixos não geram um único triângulo. Por isso que eu preciso conhecer este ângulo. Agora, se eu sei esse e esse ângulo, é o único triângulo que pode existir naquela situação. Tá? Então, perigosa a interpretação final aqui. Tu não precisa nem, teoricamente, saber a dedução. Se bem que a dedução é bem fácil, né, galera? É usar um seno e lembrar da área do triângulo, né? Base da altura sobre 2. Mas agora tu já tem essa segunda ferramenta bem definida. Conhecendo base e altura, dá para calcular a área. Conhecendo 2 lados e o ângulo entre os lados, também dá para calcular a área. E aí, o Herão matou a charada final, né?
a galera começou a se perguntar já desde muito tempo atrás, e se eu não tiver nada de ângulo, se eu só, nem altura, se eu só tiver os lados do triângulo, como será possível calcular a área? E aí já é uma dedução que não cabe fazer aqui no ensino médio, que é uma dedução mais pesada. Não, dessa que eu não fiz a dedução, eu só mostrei a fórmula, né? Eu só não, eu quero dizer, provar, né? A fazer a prova não caberia, mas só pra gente relembrar. Na hora que tu tem os lados e quer calcular a área, a primeira coisa que deves fazer é calcular o semiperímetro, ou seja, somar todos os lados e dividir por 2, exatamente. Depois que tu achou o semiperímetro, a fórmula de Herão diz o seguinte: se tu quiser determinar a área, é só extrair a raiz quadrada do produto do semiperímetro, que multiplica P menos um dos lados, que multiplica P menos o outro lado, que multiplica P menos o último lado. Uma fórmula que tem uma cara meio bizarra, né? Meio esquisita essa cara aí que ela fica, mas é uma fórmula absolutamente fantástica para algum tipo de situação que por outras técnicas poderia demorar muito tempo. Certo? Então a fórmula de Herão é a cartada final. Tenho todos os lados, não sei os ângulos. Joga na fórmula de Herão que tu acha a área. Tudo onde é o P é a soma dos lados dividido por 2. Certo? Então a fórmula ficaria bem bizarra, né? Se nós substituíssemos o P por aquele valor ali. Por isso que o Herão, não sei nem se foi o Herão, mas por isso que hoje nós organizamos a fórmula desse jeito mais didático. Ô meu querido, para ver se tu está no caminho da luz, eu vou querer que tu arrisque, coisa rápida, hein? As páginas 39, tem uma conta só na 39, tá? Aquela que tá pontilhadinha ali, ó. Faz aquela ali, página 39. Depois no embalo, tu faz a da página 38, tem a pontilhada, tem a troca de ideias. E aí, aliás, desculpa, 40, né? E depois 41, aí eu tô feliz. Parece muita coisa, mas não é não, tá? Deixa eu ver aqui, ó, só pra tu não te desesperar. 1, 2, 3, 4 exercíciozinhos. Aí aquele para fazer no final da página 41 já vai ser o início da tua tarefa. Então se tu finalizar isso, quase isso aqui tudo, né? Tá quase sem tarefa já, ó. Pacoxa, amor, não quero ver ninguém parado, hein? Sete minutos para dar um gás na tarefa, hein? Pode juntar aqui, porque a minha não posso te emprestar porque ela já tem gabarito.